Meus irmãos, que a graça e a paz seja com você. Quantos estão felizes porque estão vivos? Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 16, verso 21. E após, nós vamos ler o capítulo 17, a partir do verso 17. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 16, verso 21. E após, capítulo 17, verso 17 a seguir. Um pouco de água, alguém, por gentileza? Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 16, verso 21. Está escrito: assim, Davi foi a Saul e esteve perante ele. Saul amou muito a Davi e o fez seu escudeiro. Capítulo 17, verso 17 a seguir. Disse então Jessé para Davi, seu filho mais novo: leva, peço-te, para os seus irmãos um efa de trigo tostado e 10 pães, e corre e leva-os ao e verá se vão bem, e trará para mim a prova de como eles passam na guerra. Diga graças a Deus. Pastor Alisson, pastora Fabiana, seus filhos, toda a vida plena, o Everton, muito obrigado por proporcionar à minha família mais esse momento de encontro. É muito importante estar com vocês, e sempre que eu sei que venho, eu fico muito alegre. É renovador estar com a vida plena. Queridos, olha aqui para mim. Não preste a sua atenção. Olhar para o texto que lemos é entender que nada do que vai ser dito é estranho a nós. Falar de Davi talvez seja falar de um dos personagens mais conhecidos da Bíblia Sagrada. Olhar para Davi é assemelhar alguma fase da nossa vida em alguma fase que Davi viveu. Todos nós, em algum momento da nossa vida, vivemos alguma verdade que Davi viveu. Todos nós, em alguma ocasião da nossa vida, vivemos alguma das fases que Davi viveu. Davi, ele é considerado o maior rei que Israel já teve. Seu governo foi algo extraordinário. A razão pela qual tudo isso acontece se dá ao capítulo 16 a seguir. O capítulo 16 é o capítulo que Deus rejeita um governo que foi estabelecido através do desejo humano, a saber, o governo de Saul. O povo queria imitar as nações vizinhas, que
queria ter um rei de qualquer maneira. Deus então aprovou e estabeleceu o rei Saul. Só que o rei Saul se perde dentro do seu governo, desobedece a Deus, e a gente vai ser obrigado a ver na Bíblia Sagrada Deus repreender a Samuel e falar uma palavra muito dura para Samuel com referência a Saul. E a palavra é uma palavra de reprovação. Até quando você vai ter misericórdia de Saul, tendo eu o rejeitado? Deus rejeitou Saul e o seu governo, mas não vai deixar o povo desamparado. Seleciona, Deus escolhe, Deus levanta, Deus vai atrás. E dentro dessa família, Deus vai encontrar o novo rei de Israel. Isso você já sabe. Eu só preciso dizer. Davi é a escolha de Deus. Davi não é a escolha do homem. Olhar para Davi, quando ele canta o Salmo de número 51, é olhar para alguém que entende o seu nível de improbabilidade. Davi tinha uma consciência muito plena pela qual ele foi gerado. E no Salmo 51, ele grita isso para nós, que ele foi gerado em pecado, e iniquidade a sua mãe o gerou. Davi sabe que dentro de um critério, isso desfavorece a sua escolha. A cor que Davi carrega, o ser ruivo, também desqualifica Davi para um critério de escolha. A altura também desfavorece Davi para um critério de escolha. Olhar para Davi é entender que Davi é a escolha certa de Deus para alguém que seria improvável ser escolhido. Olhar para Davi é entender a graça e a misericórdia de Deus, mesmo para com alguém que não é qualificado, mas que recebe de Deus a qualificação para exercer o seu chamado. Parece frase de pregador para emocionar pessoas, parece jargão de pregadores para incentivar alguém a se envolver naquilo que é pregado, mas é uma grande verdade essa expressão de que de fato Deus não escolhe os capacitados, mas capacita todos aqueles que Ele escolheu para exercer um chamado. Não é para te emocionar, mas dentro do critério de escolha divina, nós vamos encontrar muitas pessoas improváveis sendo chamadas para viver coisas extraordinárias. Dentro de um critério divino, Deus não vai ter problema, quem me ouve, diga bem por favor, com nenhum tipo de rejeição que a gente possa sofrer. Deus não vai ter dificuldade com nenhum tipo de rejeição que a gente sofra. E é possível que a gente sofra rejeição durante a nossa vida inteira. É possível que a gente viva dentro desse ambiente onde muitos nos aceitam, mas outros nos rejeitam. Mas dentro daquilo que a gente vê acerca de Davi, Deus não tem problema com quem nos rejeita, porque independente de quem nos rejeitou, Ele nos amou primeiro incondicionalmente. Diga alguma coisa para Deus. Eu não posso viver a minha vida baseado naqueles que me rejeitam. Eu não posso focar a minha história em quem me rejeita. A minha vida não pode ser focada em quem não me deseja bem. O meu foco tem que estar em quem me escolheu e não o porquê me escolheu. Davi é a escolha de Deus, pastor Alisson, pastora Fabiana. Davi foi Deus que escolheu.
Eu tenho que falar, o meu coração não se aguenta com essas coisas. Mas não foi Davi que pediu para cuidar de ovelha. Foi alguém que percebeu que havia nele responsabilidade e maturidade o suficiente para cuidar daquilo que não era dele. Glória a Deus por isso. Não foi Davi que pediu para lutar com Golias. Não foi Davi que pediu que um Golias existisse. Não foi Davi que pediu para ser ungido. Não foi Davi que pediu reino. Não foi Davi que pediu palácio. Não foi Davi que pediu soldados. Não foi Davi que pediu prata nem ouro. Davi não pediu nada disso. Mas o céu olhou para a terra e percebeu alguém com qualificações mais do que suficientes para reger governo dentro de um ambiente de improbabilidades. Esse é Davi. Não escolhi, mas recebo com responsabilidade que ele me liberou. Davi desde pequeno, e é sobre isso que eu quero pregar, sendo responsável com as coisas pequenas, para viver em Deus coisas grandiosas. Davi, com aproximadamente 13 para 17 anos, recebe um encargo do seu pai. Não é cargo, é encargo. Cuida das minhas ovelhas. As ovelhas não são muitas, mas eu preciso que alguém cuide delas. Alguém diz que esse é o serviço mais menosprezante que alguém pode exercer. Eu vou entrar na contramão. Cuidar de ovelha não é para qualquer um. A ovelha é um ser muito sentimental. Se ela não sentir segurança em quem cuida dela, ela não gera. Se ela não se sentir protegida, ela não cresce. Se ela não se sentir bem, ela não se desenvolve. Se ela não se sentir bem, sua lã não é de boa qualidade. Então, para que essa ovelha seja uma ovelha saudável, é preciso que ela tenha plena confiança de quem está cuidando dela, vai cuidar dela com todo amor, carinho, misericórdia e compaixão. Olhar para esse texto, e esse texto tem ardido o meu coração muitos dias, é olhar para alguém que está envolto aquilo que é pouco. Diga comigo, aquilo que é pouco. Me ajude por gentileza e diga aquilo que era pouco. Davi nunca teve problema de responsabilidade com aquilo que era pouco. As ovelhas não eram muitas, o texto vai dizer. As ovelhas eram poucas, e quem vai cuidar delas é alguém que está em fase de crescimento, é alguém que está em fase de amadurecimento. Quem vai cuidar dessas ovelhas, vai cuidar dessas ovelhas com tanto amor, que não há dificuldade nenhuma nele em se arriscar em cuidar daquilo que é pequeno e pouco. Davi tinha uma consciência muito plena daquilo que estava exercendo acerca do seu pai Jessé. Eu preciso cuidar daquilo que não é meu, mas cuidar como se fosse meu. As ovelhas são dele, mas a responsabilidade de cuidar é minha. Quem tem a propriedade das ovelhas é o meu pai, mas a responsabilidade de cuidar dela todos os dias é minha. Então ele confiou que aquilo que está em minha mão vai ser muito bem cuidado, embora não seja grande como a gente queira, embora não seja grande como se quer que seja, mas sendo pouco, tem alguém que cresce cuidando daquilo com muita responsabilidade. Não sei quem vai receber, mas a palavra rema é: tudo aquilo que eu cuido com responsabilidade tem poder de me inserir em cenários que eu jamais imaginei que dia eu pudesse entrar. Olhar para Davi cuidando do que é pouco é entender que a qualquer momento o cuidado é algo que vai fazê-lo ser inserido em ambientes que ele jamais imaginou que seria inserido. Seu nível de cuidado vai inserir você em ambientes jamais imagináveis pela mente humana. Minha irmã disse amém ali.
Davi é alguém que cresce cuidando do que é pouco, com muita responsabilidade. É a frase. Cresce cuidando do que é pouco, com responsabilidade. Escute bem isso aqui. O nível de responsabilidade é tanto, mas tanto, que no versículo 21, Davi recebe um cargo. Jessé dá um encargo, mas Saul dá cargo. Olha o nível da responsabilidade. Davi está cuidando de ovelha, e o cuidado da ovelha vai inserir ele, Everton, dentro de um ambiente que ele não pediu para ser inserido. Davi não entregou currículo querendo ser escudeiro de Saul. Davi não formatou currículo e disse que precisava de um emprego no governo de Saul. Davi não escreveu uma carta para o rei se autoqualificando para exercer uma função tão importante como escudeiro. Mas aquilo que ele está fazendo para Jessé vai chamar a atenção de alguém que governa. E aquele que governa vai convidar a Davi para que Davi se tornasse um dos principais homens dentro de um governo. Essa manhã, pela madrugada, minha esposa testemunha, por volta de 1 para 2 da madrugada, eu estava estudando. Eu descobri que ser escudeiro não é só carregador de arma. Tem gente que lê essa coisa na Bíblia e imagina um escudeiro carregador de arma. Escudeiro não é só quem carrega a arma. Escudeiro é quem levanta o seu senhor numa batalha quando ele é ferido. Na ausência da força do seu senhor, é usada a força do escudeiro. Então, em batalha, se o seu senhor não pode erguer espada, quem erguerá a espada é o seu escudeiro. Se tiver em guerra e o seu senhor não puder usar o escudo, quem será o escudo do seu senhor será o escudeiro. Se tiver um ambiente de batalha e o seu senhor não puder erguer a lança, quem ergue a lança é o escudeiro. Se precisar carregar o seu senhor nas costas para que ele não morra num ambiente de batalha, quem carregará o seu senhor é o escudeiro. E vai muito mais além. Ele é o polidor das armas, ele é o preparador das armas. E ser escudeiro naquela época era alguém que vestia o rei, alguém que tem o mais alto nível de intimidade com alguém que está no governo. Então, quando eu olho para Davi cuidando daquilo que é pouco, eu percebo o cuidado de Deus em inserir ele nos ambientes que ele não pediu, mas que ele já tem estrutura para tratar com muita dedicação e amor. Levante a sua mão que eu tenho uma palavra para entregar. Segure essa mão no alto, por favor. Que é que só quer liberar baseado em tudo que você está falando, pastor? É que você não imagina, porque isso é inimaginável. Mas toda a sua dedicação e cuidado com aquilo que não é seu, como se fosse, vai inserir você em ambiente que a sua mente não imaginou, que o seu coração não pensou, que os seus olhos não viram, porque a palavra de Deus é poderosa para fazer infinitamente mais, abundantemente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder de Deus que em nós opera. Quem pega essa palavra diz amém. Davi está sendo inserido. Eu acho interessante é que Davi está sendo inserido para o ambiente que ele vai governar, sem antes mesmo de ter o governo. Davi vai começar a viver experiências de alguém que cuida de ovelha, mas cuida do rei. Quem me ouve, diga amém. Olha o nível de estrutura que se alcança quando se cuida com responsabilidade. É liberado sobre Davi ser o escudeiro do rei. Aí você vai ler na Bíblia, se você quiser, faça isso. Você vai ler no versículo de número 15 do capítulo 17. Ia Davi a Saul e voltava para cuidar das ovelhas. Capítulo 17, versículo 15. Ia Davi a Saul, cuidava do rei, e depois voltava para cuidar das ovelhas.
O que é que Davi está fazendo? Exercendo responsabilidade para aquilo que foi confiado em suas mãos. O rei acreditou que ele poderia ser um grande escudeiro, mas seu pai acreditou que ele deveria ser um grande pastor de ovelhas. Davi não está dividido. Por que não está dividido? Porque o que foi liberado para ele é exatamente o que a estrutura dele tem condições de administrar. Alguém precisa pegar esta palavra. Deus jamais vai liberar para a sua estrutura aquilo que a sua estrutura ainda não comporta, aquilo que a sua estrutura ainda não tem condições de suportar. Então, pelo amor da palavra de Deus, se contente com aquilo que já foi liberado e cuide bem do que já foi liberado, porque é só uma questão de tempo para que a sua estrutura amadureça, se fortaleça e Deus comece a liberar coisas ainda maiores. Alguém precisa pegar essa palavra. Precisa haver contentamento em nós, com referência àquilo que a gente cuida. Muita gente descontente, porque não está cuidando daquilo que queria cuidar. Se fosse perguntar para Davi, talvez Davi queria cuidar do maior rebanho de Israel. Se fosse perguntar para Davi, talvez Davi jamais seria escudeiro de rei. Graças a Deus, que em detrimento a algumas coisas, Deus não faz pergunta para homens. Deus libera para os homens aquilo que a estrutura dos homens tem condições de receber. Isso é uma palavra para alguém que está aqui dentro. Alguém que está aqui dentro precisa receber esta palavra. O que foi liberado para você até agora é exatamente o que a sua estrutura suporta. E o que vem daqui para frente é o que a sua estrutura suporta aqui para frente. O que é que o Senhor quer dizer baseado na mensagem Fabiano Gomes? É que Davi agora, quase que todos os dias, tem que se apresentar diante do rei, mas sem perder o cheiro do pasto. Opa, ouvi glória a Deus aqui. Davi está diante do rei, exercendo um cargo, mas sem perder a missão. Alguém precisa. O cargo que ele recebe não é maior do que a missão que foi proposta. E qual é a missão? Cuida das minhas ovelhas, apacenta minhas ovelhas, entregue a sua vida se necessário for pelas minhas ovelhas. Elas não são suas, mas cuida como se fosse. Eu vou falar uma coisa aqui que é de crente do Rio de Janeiro, não é de São Paulo não, ô pastor Aulis. A gente olha para os filhos que se tem e não tem amor maior para com o filho do que o amor de pai e mãe. É capaz do pai entregar a sua vida pelo seu filho, tirar o coração, tirar o rim, fazer o que tiver que fazer, só para que o seu filho esteja bem. Isso é uma grande verdade. Eu sou pai de 2, alguém tem até mais do que eu, mas olhar para aquilo que a gente cuida como filho é também ter que olhar para a Bíblia. E a Bíblia nunca disse, nunca vai dizer que isso que a gente cuida é nosso. Os filhos não são nossos. A Bíblia diz que filhos são herança, mas não são herança nossa. Essa é uma herança do Senhor. Então o que é que o Senhor quer dizer para nós? Pelo amor de Deus, cuida deles como se eles fossem seu, mas tendo uma certeza que de verdade eles pertencem à herança de um Deus que deu para você condições de cuidar daquilo que não é seu, mas como se fosse. Ou alguém está entendendo isso? Diga alguma coisa para Deus aqui. Davi está cuidando do que não é dele, mas o cuidado é como se fosse. É como se fosse dele. Então o nível de cuidado vai introduzindo ele. Diga comigo, o nível de cuidado é introdutor. Me ajude a profetizar para alguém, ajuda. Eu sei que não pode encostar, mas falar pode, sim ou não? Então estende essa mãozona e diga isso sem medo de errar. Seu nível de cuidado está introduzindo você em ambientes, hein?
Você será introduzido em ambientes. Alguém pegou lá com a mão na cabeça, alguém já profetizou para o outro ali, já valeu a palavra. Seu nível de cuidado vai introduzir você em ambientes. Eu não sei, mas alguém tem que receber isso aqui. Não tem nada a ver com o seu currículo, não tem nada a ver com as faculdades. Faça elas mesmas, é preciso fazer, mas não tem nada a ver com o tanto e ao nível intelectual que você tem. Vai estar sempre atrelado ao teu nível de cuidado. Tem muita gente intelectual que não cuida de nada, mas tem muita gente que não tem tanta intelectualidade assim, mas está pisando em ambientes que jamais sonhou pisar. Então eu quero profetizar a sua vida, eu quero profetizar na sua casa, eu quero profetizar para a tua vida financeira, eu quero profetizar para a tua vida profissional, eu quero profetizar para os seus empreendimentos, eu quero profetizar para a vida profissional dos seus filhos que estão crescendo agora. O seu nível de cuidado vai introduzir você em ambientes extraordinários. Alguém tem que pegar a palavra. Quem adora o nome do Senhor aqui? Não sei se você sente, mas há uma graça de Deus que envolve. Eu não pedi para ser escudeiro, mas seu nível de cuidado te libera isso. Eu não pedi o cargo, mas seu nível de cuidado. Você já ouviu frases como essa? Isso é frase célebre, pastor Fabiano. Frase célebre de gente simples como a gente. O que? O que será de mim? É isso, irmão. Você não tem noção do cargo que eu acabei de ser promovido. Nunca estudei para isso. Não tenho nem noção de como funciona. Mas alguém que estava lá em cima olhou para mim e disse: é você que eu quero lá. Você precisa comandar esse departamento para mim. Você não tem a qualificação que o outro tem, mas o que falta em você do outro, falta muito também. Olha para cá, que palavra poderosa para alguém que está aqui dentro aqui. O que o outro tem sobrando, você tem demasiadamente de forma extraordinária. Então é por isso que eu não vou dar para quem não cuida. O que é do céu só é liberado para quem tem cuidado das coisas de Deus. Então cuida, que palavra. Cuida. Não tenha medo de cuidar. Não tenha medo das suas forças. Não tenha medo do seu tempo. Não tenha medo, cuide. Cuide. A palavra está queimando aqui. Cuide. Cuide dos seus pastores. Cuide da sua igreja, cuide da sua família, cuide. Não tenha medo de liberar cuidado. Se a gente for, não vou falar sobre isso, mas do Éden até o Apocalipse, que a gente vê é cuidado. Plantou Deus um jardim, cuidado. Colocou Deus dentro do Éden toda sorte de árvore, cuidado. Pegou o homem que criou e depois formou, colocou dentro do Éden, está tudo pronto para você. Olha o nível de cuidado. Você não tem muita coisa que fazer, só cuida do que já está pronto para você. Olha que palavra poderosa lá no Éden. Ô Adão, você não vai ter que plantar árvore. Ô Adão, as árvores estão todas plantadas, os pomares estão todos feitos. Aqui está a árvore da vida, aqui está a árvore do conhecimento. O que é que eu tenho que fazer? Você não planta, você só cuida do que foi plantado para você. Você não precisa fazer muita coisa dentro do ambiente onde Deus tem o controle de todas as coisas. Porque olha para mim aqui, pelo amor de Deus, eu vou pegar um gancho aqui, eu não aguentei não. Porque é que Deus descia todo dia à tarde? É porque o ambiente que Adão pisava era um ambiente cuidado, e todo ambiente que a gente cuida atrai a presença de Deus para ele. Meu Deus, todo ambiente que se cuida, é impossível Deus não visitá-lo. Impossível. Vai aonde? Vou descer no Éden. Por quê? Adão está cuidando muito bem do Éden. Tem que ter relacionamento com ele no Éden. Glória a Deus por isso. Davi, escudeiro do rei. E o versículo 15 vai dizer que Davi ia e voltava. Grita comigo, ia e voltava. Não, põe mais fé e diga: em meio à guerra, Davi vai e volta. 40 dias um gigante vai gritar ali.
40 dias o Golias vai afrontar o povo. Você ouviu falar de Golias? Não, vim falar de Davi. 40 dias o gigante causa medo. Você ler o versículo, você vai ver que Davi vai e volta. Pastor, mas 40 dias ele vai e volta e não acontece nada. Por que ele não toma nenhum tipo de ação enquanto se vai e volta? É porque Davi entende que ele não precisa vazar os territórios para se auto-introduzir. Davi sabe que a qualquer momento alguma coisa introduz ele. Olha que coisa fantástica. Versículo 17, versículo 18 e versículo 19. Então disse Jessé: Davi, pega um pouco de farinha. Davi, pega um pouco de pão. Davi, pega 10 queijos e vai no ambiente de guerra saber como é que estão os seus irmãos. Vou repetir. O verso 15 diz que ele vai a Saul. O verso 17 e 18 diz que agora ele vai onde estão os seus irmãos. Há uma grande diferença. Embora Saul seja o rei, quem está no ambiente de guerra e de batalha são os seus irmãos, Eliabe, Abinadab e Samar. A intenção de Jessé é: vai saber como estão os seus irmãos. Mas para eu saber, para eu saber como estão os meus irmãos, eu vou ter que ser introduzido num ambiente de guerra. Eu vou ter que pisar num ambiente que eu não programei pisar. Eu vou ter que ser inserido num cenário que eu não escolhi ser inserido. Aquele cenário é de guerra, eu não fui chamado para guerra. Aquele cenário é de batalha, eu não fui chamado para batalha. Só que Jessé olha para Davi e diz: meu filho, eu preciso saber como estão os seus irmãos na guerra. Só que para saber como eles estão, você precisa levar alguma coisa para esse ambiente. Então leve um pouco de farinha para esse ambiente, leve 10 pães para esse ambiente, leve 10 queijos para esse ambiente, porque quando você chegar com o seu alforje, com todos esses mantimentos nesse ambiente, você vai poder ser introduzido dentro dele. Eu não pedi para ser rei, mas foi chamado rei. Não pediu para sentar à mesa, mas sentou à mesa. Não pediu para cuidar das ovelhas, mas está cuidando das ovelhas. Não pediu para ser escudeiro de Saul, mas virou escudeiro de Saul. E não pediu para guerrear, mas agora está introduzido no cenário de guerra. Escute isso aqui. Isso aqui é atual. Eu sei por que essa mensagem está ardendo tanto no meu coração. Por quê, pastor? O senhor veio falar de 5 meses para cá. Só vim dizer a nós todos, como igreja, que tem ambiente que, se Deus der para nós escolha, nunca seríamos introduzidos. Pastor, você vai falar isso aqui? Já falei agora. Ou você acha que um pai como eu seja quebrado, destruído e amarrado? Eu vou usar a minha família para não constranger a sua. Ou você acha que um pai como eu está tentando criar os filhos como eu estou tentando criar? Princípios evangélicos, princípios bíblicos, no temor do Senhor, na palavra do Senhor, na harmonia com o céu. Está pronto para viver o meu filho daqui a 10, 15 anos tomar uma decisão que ele não foi ensinado a tomá-la, e de repente não está mais nesse ambiente chamado igreja? Você acha que isso é uma guerra que eu escolhi lutar? Ou foi uma guerra que eu fui introduzido para que eu lute por ela? Então existem ambientes que a gente não escolhe, mas nós somos introduzidos nesse ambiente. Você acha que uma mãe amaria ter que lutar para que a sua filha retornasse para a igreja? Você acha que uma esposa ficaria feliz em ter que orar para que o seu esposo voltasse para a igreja? Ou o esposo ter que orar para que a esposa voltasse aos caminhos do Senhor? Ninguém escolhe esse tipo de guerra, mas essas guerras podem aparecer para alguns de nós. Quando elas aparecerem, não tenha medo. Quando elas aparecerem, não sofra, porque elas apareceram. O que é que
que o Senhor vai falar aqui para nós. Deus só insere em guerras desse nível e tamanho quem Ele tem certeza que é capaz de lutar e sair vencedor dela. Ou alguém pegou ali, pastor Alisson pegou aqui, então eu vou repetir até você tremer aí dentro de você. Deus não vai inserir você numa guerra que você não seja capaz de lutar ela. Deus não vai inserir você numa batalha onde não haja força o suficiente em você para lutar e sair vencedor dela. Deus não vai inserir você numa guerra onde você não tenha capacidade suficiente de sair guerreando e no final dela levantar a bandeira e gritar que só o Senhor é Deus. Davi chegou no cenário. Ele não pediu, pastora Fabiana, pastor Alisson. Só que ele é introduzido e pergunta como isso aconteceu. Davi tem 7 irmãos. Quantos irmãos? Quantos irmãos? 3 estão na guerra. Quantos irmãos sobram? 3, com ele 4. Ele tem 7, tem 8 irmãos com ele. 3 estão na guerra. 5 dos irmãos contando com ele estão em casa. Jessé olhou. Essas coisas, irmão, eu não sei vocês como se relaciona com a Bíblia, mas eu tenho muitas dificuldades com referência a isso aqui. Eu fico olhando, fico assim, Deus do céu, tanta gente para você escolher. Jessé tem mais 5 filhos aqui, incluindo Davi, para escolher quem carregaria a efa de farinha, quem levaria os 10 queijos. Ele poderia dar um pouco na mão de cada um. Só que dentro da visão de Jessé, o único que se qualifica para fazer isso é quem não tem medo de cuidar daquilo que é pouco. Então ele vai chamar Davi. Davi. Alguém pegou lá atrás. Davi, o que foi? Dá para você levar esse pouquinho de farinha para os seus irmãos? Claro que dá. Dá para você levar esse pouquinho de pão lá para os seus irmãos? É claro que dá, pai. Dá para você levar esses 10 queijos para os seus irmãos? É claro que dá. Qual é a intenção de Jessé? Não é provar e nem testar Davi, porque dentro de Jessé tem uma certeza só. Qual é? Ele vai cuidar muito bem daquilo que é pouco. De novo, não tem dificuldade em Davi, em mesmo sendo o rei de Israel, continuar servindo a sua casa. Recebe essa palavra em nome de Jesus. Quando Davi carrega pão, uau! Quando Davi carrega o trigo, quando Davi carrega queijo, ele já tinha sido ungido rei de Israel. Davi tinha uma certeza intrínseca dentro dele: sou rei, fui ungido rei, daqui a pouco o governo está na minha mão. Mas eu entendi para que vai servir o governo na minha mão. Eu vou tirar o microfone. Deus não entregará o governo de nenhum ambiente da terra sem que primeiro entregue para você o governo da sua casa. Tudo começa com o governo da sua casa. Eu não sei se você pega, recebe, toma posse ou leva para você, mas isso aqui é uma palavra em tom profético para você que veio, para você que está dentro desse culto tão profético, cheio do Espírito Santo. Deus entregará o governo da sua casa a você. O que é isso, pastor? Mas tanta gente antes não foi estabelecido. Então em você se estabelece governo, para que daqui a algum tempo você grite o que todos nós queremos gritar todos os dias da nossa vida: eu e a minha casa servimos ao Senhor. Deus está dando governo. Cuida. Davi, quando chega no cenário, e aqui eu começo a encerrar, ele chega no cenário e ele ouve um grito, ele ouve um: preciso de um gigante, um guerreiro, dá-me um guerreiro para lutar, quero alguém do mesmo nível, eu quero alguém de batalha para lutar. Esse é Golias.
Cadê um guerreiro? Esse é Golias. Cadê o homem de batalha? Esse é Golias. Não tem quem enfrente o gigante. Não tem quem lute contra o gigante. Até que Deus introduz alguém nesse cenário. Quem deveria estar lutando não luta. Na ausência de alguém que deveria lutar e não luta, Deus vai inserir quem tem coragem de lutar. Pega a palavra. Pega a palavra. Tem gente que deveria estar lutando, está abrindo mão do que deveria estar lutando. Eu tenho uma palavra que talvez seja de ânimo para você. Com detrimento aos propósitos de Deus, Deus vai inserir gente no seu caminho que esteja disposta a lutar guerras que você deveria estar lutando. Ou você acha que o seu pastor escolhe guerra para lutar? Ou você acha que a sua pastora escolhe guerra para lutar? Ou você acha que o seu líder de célula escolhe guerra para lutar? Ou você acha que alguém está totalmente condicional? Vou lutar a guerra do João, mas não vou lutar a guerra do José. Vou lutar a guerra da Graça, mas não vou lutar a guerra da Maria. Deus sabe quem insere e Deus sabe que guerra a pessoa será inserida. Se Deus tem o controle e o domínio das guerras, fica em paz com seu coração. A qualquer momento a guerra acaba e a paz volta a reinar outra vez. Alguém precisa pegar a palavra. Davi, princesa, está inserido no cenário. E dentro desse cenário que ele é inserido, ele vai ouvir um gigante gritando. Ele vai ouvir um gigante afrontando o povo. E em meio à afronta, Davi decide fazer uma pergunta. Isso deve chamar nossa atenção. E a pergunta de Davi não é uma pergunta de quem tem medo. A pergunta de Davi é uma pergunta de quem está muito certo do que está disposto a fazer. A pergunta dele é: o que se fará com quem lutar essa guerra? Já pega a palavra logo antes de eu falar. O que é que Davi está dizendo? Que tipo de recompensa haverá para quem lutar? Aí o soldado, com medo, correndo, vai começar a pontualizar. Vai casar com a princesa, vai virar genro do rei. Vai ter um monte de posse, terras. Tem mais. Sua família ficará isenta para sempre de impostos. Davi olhou para o gigante. Davi olhou para a proposta. Davi olhou para o cenário e ouviu além do que uma afronta apenas. Ouviu além de uma ameaça apenas. Ouviu além de um cenário de medo. Davi entendeu que o que estava para ser entregue ali não deveria ser entregue na mão de qualquer pessoa. E o que é que vai acontecer? Ele está se autoqualificando ali, dizendo para aquele bando de medrosos: vocês deveriam estar lutando, mas não quiseram. Então Deus me arrancou do pasto, me inseriu no cenário de guerra, e agora não tem mais para onde correr. Agora é guerra e guerra e guerra e guerra, e eu sairei vencedor pelo nome do Senhor. Não corra. Escute. Davi vai passar por Eliabe, vai passar por Saul lá em casa e vai chegar em Golias. Quando chega em Golias, meu Deus, a palavra tem que pegar alguém. Quando chega em Golias, a primeira coisa que Golias observa em Davi é que ele é pequeno, ruivo, de gentil aspecto e não tem escudeiro. Está lá no texto. Golias veio com arma, Golias veio com armadura e trouxe consigo um escudeiro. Davi não traz escudeiro. Por que é que Davi não traz o escudeiro? Porque no capítulo 16, versículo 21, ele se torna o escudeiro. É diferente demais ir para um ambiente de guerra carregando alguma coisa, ou se apresentar no ambiente de guerra sendo aquilo que você deveria carregar. Recebe a palavra, porque ela tem destino. Davi não precisa de escudeiro, porque ele já é a ferramenta que ele precisa para lutar esse ambiente de guerra. Meu irmão aqui na frente pegou? Então se torne a ferramenta. Seja a ferramenta na guerra. Davi não carrega a ferramenta, porque ele já é uma ferramenta. Aí você vai ver Davi com funda, um pouquinho de pedra, são 5. O gigante está desesperado. Você é pequeno demais. Eu queria alguém que fosse do meu nível. Meu
Você é fraquinho demais. Eu queria alguém que tivesse quase 3 metros de altura, com a armadura de Saul. Eu queria alguém que tivesse habilidades em guerra, pegasse na espada, pegasse na lança, pegasse no escudo. Eu queria alguém que tivesse acostumado a matar gente. Eu queria alguém que tivesse sangue no olho, como eu tenho sangue no olho. Eu queria lutar com alguém que está disposto a matar como eu quero matar. Só que a vida inteira de Davi, você não vê, até o capítulo de número 17, você não vê alguém que está preocupado com a morte, mas você vê alguém preocupado em gerar vida. É por isso que quando chega diante de Saul, oh meu Deus, que palavra! Quando chega diante de Saul, ele vai dizer: Saul, você não sabe, você não tem noção, mas lá no campo, todas as vezes que o leão vinha para pegar a ovelha que era do meu pai, eu saía para livrar a ovelha da boca do leão. E Deus saía para me dar livramento, porque o livramento da ovelha gera em mim livramento de Deus. Então todas as vezes que eu me levanto para livrar alguém, Deus se levantará para me dar livramento também. Alguém pode receber essa palavra? Diga glória a Deus. Olha o que Davi está dizendo: eu saía para livrar, e Deus me dava livramento. Livramento de quê? Eu matava o leão. E matava mais o quê? Também matava o urso. Você não sabe, mas eu já estava dentro de um cenário enfrentando guerras inimagináveis. Porque enfrentar um homem é uma coisa, enfrentar uma besta fera é totalmente diferente. A habilidade que se tem para enfrentar um homem não é a mesma que se tem para enfrentar uma fera. Davi não está acostumado a lutar com homens, mas está sendo habilitado derrotando feras. Diga alguma coisa para o céu ouvir aqui. Quando chega diante de Golias, Golias vai dizer isso aqui: eu amaldiçoo você. Parece coisa de jargão de pregador. Mas quando Deus vai pegar Balaque e Balaão, você vai ver isso acontecer. A jumenta tentaram amaldiçoar Israel 3 vezes. Na terceira vez, Deus tomou a boca do homem e disse isso daqui: contra Jacó não vale encantamento, contra Israel não vale palavra de maldição, porque quem amaldiçoará quem Deus já abençoou. Não tem quem faça isso. Não tem quem faça isso. Não tem quem faça isso. Golias está falando de uma coisa que não tem noção. Davi está ouvindo o gigante falar até a hora que o gigante para. Quando o gigante parou, Davi vai dizer: você vem a mim com lança, com espada e também com escudo. 3 armas de guerra. Você vem a mim com, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, a quem você afrontou. Minha irmã, pega essa palavra que é para você. O que é que o Senhor quer dizer? É que Davi poderia ter, mas não teve nenhum outro tipo de arma que não fosse sua funda e as pedras. E o que é que Davi está dizendo para Golias? A diferença entre eu e você é que você é incircunciso, não tem aliança, mas eu sou aliançado com ele. Oh, glória a Deus. Eu não vou com ferramentas, mas eu atraio o nome do Senhor dos exércitos. Onde o Senhor quer chegar com tudo isso aí é que ele não pediu para lutar com Golias, mas agora Golias está sendo derrotado dentro de um cenário onde Davi foi inserido dentro dele. A cabeça do gigante é cortada, o gigante está morto no chão. Davi é ovacionado dentro desse cenário de palácio. Anos depois, Saul morre, e quem senta no trono? O maior rei que Israel já teve. Alguém que não pediu para viver nada disso, mas o seu nível de cuidado foi inserindo ele de ambiente em ambiente, até ser estabelecido o ambiente de governo. A palavra que eu trago para a vida plena na noite desse dia é essa daqui: viva a intensidade desse ambiente, acreditando que ele não vai durar
muito tempo até que o novo ambiente seja estabelecido. Peraí, pastor, mas eu estou vivendo um ambiente de plenitude, a empresa está vendendo demais, a minha vida financeira está em alta, minha família está abençoada, meus filhos estão abençoados. É possível isso melhorar? É possível isso melhorar? É claro que é possível. Se eu andar baseado nas riquezas dessa terra, eu sou a pessoa mais vã que existe nesse planeta. Eu preciso andar aqui entendendo que isso tudo é bom, mas o que me espera na eternidade ainda é melhor do que tudo que eu possa viver aqui. Então, pelo amor de Deus, recebe esta palavra. Deus está introduzindo você de ambiente em ambiente. Talvez você esteja hoje num ambiente do anonimato. Talvez você esteja hoje nesse ambiente de cuidar daquilo que é pouco. Talvez você está nesse ambiente de ser alguém que é escudeiro de alguém. Talvez você está nesse ambiente de guerra, batalhando guerras terríveis. Mas nenhum desses ambientes é definitivo. Eles são passageiros. A qualquer momento desse a chave vira, a coisa vem e o nome do Senhor será glorificado. Quem pode receber esta palavra, diga amém. Diga: meu nível de cuidado vai me introduzir em ambientes. Diga: todo o ambiente que eu for introduzido é porque Deus viu capacidade em mim para viver esse novo ambiente. Diga: tudo que Deus libera é exatamente proporcional à estrutura que eu estou obtendo, a estrutura que eu vou me fortalecendo, a estrutura que eu vou crescendo, a estrutura que eu vou evoluindo, a estrutura que eu vou avançando. A cada passo que se dá, Deus vai liberando coisas inefáveis, grandiosas, maravilhosas, extraordinárias, porque Ele achou graça em nós, o favor que não merecíamos foi liberado sobre nós através da cruz do Calvário. Quem pode aplaudir Ele aqui, por favor? Eu termino aqui para orar com você. Pastor, por que é que Davi foi tão bem sucedido? Por causa de um detalhe. Talvez seja o principal de todos. Qual? Capítulo 16. E virou o óleo de azeite. E Davi foi ungido na presença dos seus irmãos. E a partir daquele dia, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Davi não era propriedade de Jessé. Davi era propriedade escolhida, exclusiva de um Deus que o escolheu. Oh, que palavra para alguém aqui. A partir daquele dia, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Se apossar aqui é ter posse. Se apossar aqui é possuir. O que é que Deus está dizendo para Davi? A partir de agora, você é totalmente meu. Eu estou possuindo você para mim. Você é minha posse. É por isso que a Bíblia usa tanto versículo maravilhoso. Ai daquele que tocar na menina dos olhos do Senhor. O que é isso, pastor? Você é aquilo que Deus tem de mais sensível. Você é uma ferramenta indispensável para o reino de Deus. Por Deus te amar e me amar tanto, foi por isso que entregou Jesus na cruz do Calvário. E aí, pastor, o que é que eu tenho que fazer agora? É só isso? Claro que não. Se eu sou posse dele, se ele me tem como sua posse, eu preciso me enquadrar dentro dos parâmetros daquilo que Deus possui. Viva hoje como se amanhã você estivesse na eternidade com Deus. Você consegue ficar de pé para eu